Espírito Santo. Senhor, nós te adoramos aqui, Senhor, e erguemos este trono para o Senhor, porque o Senhor governa neste lugar, o Senhor domina, o Senhor reina, Tu reina aqui, Senhor. Nós declaramos Santo, 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 Santo. Santo, Santo, nós declaramos Santo, Santo. Nós enchemos este lugar declarando, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao poder uma canção. E os anjos clamam.
deles, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Aplauda ele. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém? Então dê mais uma forte salva de palmas para Jesus. Para Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Salmo número 4. Salmo 4. E o verso 5 fala assim: ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Amém. Aqui, os que são fiéis a Deus, eles possuem um cuidado especial do Senhor. Aqueles que são fiéis a Deus, Deus ele tem um compromisso com aquele que é fiel. Amém? Amém. Assim como Deus é fiel, Ele também quer que os seus filhos também sejam fiéis. Amém. Por quê? Porque quando você tem um filho, quem é pai e mãe aqui, você vai ensinar o caminho correto para ele. Você vai ensinar para os seus filhos o que eles podem e o que eles não podem fazer, certo? Você vai mostrar para eles qual é o caminho correto e o caminho errado. E o Senhor, Ele faz a mesma coisa conosco. Ele nos mostra qual é o caminho da fidelidade e o caminho da desonestidade, por exemplo. Mas Ele nos mostra qual caminho nós devemos seguir. Por quê? Porque o pai e a mãe quer sempre que os seus filhos se pareçam com ele mesmo e até que sejam até melhores do que ele. Você nunca vai querer que os seus filhos sejam inferiores ou menores do que você. Você sempre vai querer que eles cresçam, que eles sempre se multipliquem, que eles se deem bem. Amém? Amém. Porque o Senhor, Ele fala, se até vocês, que são homens, são seres humanos, sabem dar coisas boas para os seus filhos e não dar pedras em vez de pão, muito mais eu, o Senhor, não vou abençoar vocês. Mas por quê? Porque Ele é um Pai que é amoroso, mas que Ele também ensina e Ele educa. E aqui, o salmista, ele está falando que encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. E no 8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ou seja,
A alegria aqui do salmista, ele está falando que a alegria do coração dele veio do Senhor, muito mais do que aqueles que têm posses. As posses, os bens que nós temos, eles são para nos trazer um certo conforto, para facilitar a nossa vida. Mas não é isso que vai preencher o nosso coração. Não é isso que vai trazer satisfação, não é isso que vai trazer propósito, não é isso que vai nos trazer o sentido da nossa vida. Mas sim, a alegria que o Senhor colocou dentro do nosso coração. E essa alegria, essa satisfação de conhecer a Deus, ela é muito maior do que todas as posses que nós poderíamos ter. Mas isso na realidade dos nossos dias, muitas vezes a gente não presta atenção nisso. Que deitar em paz, logo adormecer, porque o Senhor faz com que a gente viva em segurança, não são mais qualidades ou características ou bens que a gente considera. Dinheiro nenhum vai poder comprar o teu sono. Dinheiro nenhum vai poder comprar a tua paz. E nem a tua segurança. Que é exatamente essas três coisas que o salmista está falando no verso 8. Ou seja, nós precisamos colocar o nosso coração, depositar no nosso coração em Deus, porque é Ele que vai nos encher de alegria. Mas esse cuidado especial que Deus tem são para aqueles que são fiéis, são para aqueles que decidiram tomar o caminho da verdade, aqueles que decidiram honrar a Deus. A palavra fala, né? O Senhor está falando com o seu povo: aos que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam, tem algumas versões que falam que eles serão desmerecidos. Ou seja, perderão o mérito, perderão o favor por causa da desonra. Então, quantas vezes nós podemos e acabamos deslizando na desonra por não sermos fiéis a Deus? E aí nós acabamos perdendo o mérito, o merecido, não por nossa causa, não pela nossa suficiência, mas por causa da graça que Ele decidiu derramar sobre nós. Mas que ela vem nesse sentido, nessa área da nossa vida, quando a gente honra Ele. E muitas vezes nós queremos ser honrados, mas o quanto nós estamos honrando a Deus. E essa segurança, essa paz, essa alegria que o salmista fala aqui é quando a gente oferece lá no verso 5. A gente gosta de pular ali pro final, né? Para saber qual é o final da história. Mas para chegar no final da história a gente precisa começar ela. E ela começa ali no verso 5, antes da pausa que vem do verso 4, ele fala assim: ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Então, para você poder desfrutar bem, que resplandeça a luz do Senhor sobre o nosso rosto, sobre encher o nosso coração de alegria, que é maior do que ter as farturas, em ter paz quando deitar, logo adormecer e viver em segurança, existe um requisito que está lá no verso 5: oferecer os sacrifícios que Deus exige e confiem no Senhor. Ou seja, eu honro a Deus com as minhas primícias, com os meus bens, e eu confio nele. Confio que a honra vai preceder a honra que eu dei a Ele. Ou seja, a minha honra vai ser consequência da honra que eu dei a Deus. Quem está entendendo? Amém. Não sei se você se enxerga nessa palavra, mas a gente precisa mudar, transicionar a nossa mente. Porque muitas vezes a gente exige muito de Deus. Exige muita honra de Deus. Porque fazemos muitas coisas para Deus. Mas qual é o requisito, qual é o sacrifício que Deus está me requerendo hoje, nesse momento? É a nossa fidelidade. A honrar com os nossos bens ao Senhor. Amém? Amém? Então a gente precisa ter. Eu estou falando bastante amém, porque você vê se você está captando essa palavra. Porque nós queremos a fidelidade do Senhor. E nós precisamos começar a sermos fiéis. E aqui chegou o momento dos dízimos e das ofertas. O quanto eu tenho sido fiel a isso?
aprendi. Digamos, se eu ganhei R$60,50, eu vou dizimar R$6,50, por exemplo. Eu não estou arredondando para 7, ou não estou arredondando para 10. Por quê? Porque eu quero ser padrão, ou porque talvez eu estou achando que eu estou indo muito além. Mas quando eu vou além daquilo que eu já sei o que eu tenho que fazer, é porque eu estou mostrando o quanto eu quero prosperar. E o quanto eu quero honrar a Deus. Amém? E precisa, gente, ser um pequenininho. Precisa ser de verdade, precisa ser de coração. Você nunca vai experimentar as bênçãos da tua vida financeira se você não for fiel. E outra, aqui, quando você vem e traz o teu dízimo, a tua oferta, não são os homens que estão vendo. Claro que a câmera filma todo mundo que vem aqui, mas o que você coloca no envelope, Deus vê. E Deus conhece. E Deus sonda. E a gente aprende muito com a Bíblia, sonda o Senhor no meu coração, mas sonda também o meu envelope. Por quê? Por quê? Porque ali vai estar o resultado de como está o meu coração. Então, os homens não conseguem ver o nosso coração. E a gente também não quer que muitos vejam o nosso envelope. Mas eu preciso entender que aqui é um ato de fé. Aqui é um momento de sacrifício. E o que eu estou colocando, depositando no altar do Senhor? Eu estou depositando Deus. Sabe? Com que coração? Eu vim aqui e entreguei um envelope vazio. Deus sabe que eu ofertei. Não! Eu preciso mostrar para Deus. Deus está aqui, ó. Eu estou sendo fiel para ti. Eu também quero experimentar da tua fidelidade na minha vida. Entende? Mas acontece isso? Gente, acontece. Mas o que importa é como está o teu coração. De Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai plantar, isso ele vai colher. Então, nessa noite, você precisa sondar o teu coração, porque Deus está sondando você também. E como está o teu sacrifício? Nós queremos a bênção, todas as bênçãos, principalmente lá de Deuteronômio, né? E tem uma lista de bênçãos, a gente quer todas elas. E Deus não está retendo, as mãos dele não estão encolhidas para que não possa abençoar. Não, mas o que faz a separação entre mim e o meu Deus? É o meu pecado, é a minha iniquidade. Então eu preciso sondar o meu coração. Eu preciso sondar também o meu envelope. Eu preciso sondar com que coração eu estou ofertando. Com que coração eu estou dizimando. Porque eu posso muito bem também trazer aqui o meu dízimo, mas no meu coração eu não querer trazer. Não estar feliz em devolver aquilo que não é, em devolver aquilo que é de Deus e não reter aquilo que não é meu. Muitas vezes a gente não fica feliz com a honestidade. E quando você devolve aquilo que é devido para Deus, você está sendo honesto. Parabéns para você, você está sendo fiel, mas a gente não fica feliz por causa disso. A gente fica feliz com a quantidade de dinheiro que a gente ganha. Mas a gente também precisa ficar feliz com a honestidade que quando a gente consegue vencer a nossa carne. Porque não é fácil. Não sei você, mas eu fui muito difícil para aprender a dizimar. E quando eu consegui, parece que foi a vitória das vitórias. Porque eu venci a minha carne. E até hoje eu preciso vencer. Até hoje eu preciso vencer a minha ganância. Eu até hoje preciso vencer a minha soberba. Até hoje eu preciso vencer essa pessoa má que existe dentro de mim. Essa natureza pecaminosa. Que não quer devolver. Que não vê o dinheiro como uma graça também de Deus na minha vida. E que acha que tudo, só porque eu trabalhei, tudo é meu. Não. Nem tudo é meu. 10% é do Senhor. Porque se hoje eu tenho trabalho, foi porque Deus me deu. Se Deus não tivesse me dado trabalho, nem 90% eu teria. Então, hoje, eu quero te convidar para você separar o teu dízimo na tua oferta com um coração diferente.
Se até hoje você tem dizimado, ofertado de qualquer jeito, ou talvez olhando como se Deus não estivesse vendo, Deus está vendo. Deus está vendo você. Deus está vendo teu coração, Deus está vendo teu envelope, Deus está vendo a tua intenção, Deus está vendo como é o teu andar vindo até aqui. Não é só a câmera. Deus também está vendo. Ele está muito interessado, porque Ele quer te abençoar. Assim como o pai ensina o filho o caminho que ele tem que andar e como ele deve andar para que ele seja melhor do que o pai, Deus também tem esse desejo de querer fazer isso com você. Para que você se torne fiel, também como Ele é fiel. Amém? E a gente vai entrar no ano da fidelidade e mais ainda Deus vai começar a ministrar isso nas nossas vidas. Não a fidelidade somente nas finanças, em todas as áreas. E a gente vai descobrir que Deus tem misericórdia da nossa vida, mas o quanto a gente ainda é infiel. Mas o importante não é o quanto a gente vai descobrir, é o quanto a gente vai se arrepender e mudar de atitude. É isso que Deus está interessado. Amém? Então, com toda a alegria do teu coração, eu te convido para que você venha até o altar e sacrifique hoje o teu melhor para Deus, em nome de Jesus. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Amém? Estenda tuas mãos para cá. Senhor Jesus, nós oramos e consagramos, Pai, cada dízimo, cada oferta diante do Senhor. Oramos, Deus, porque aqui é uma terra boa, Deus, e sabemos que cada semente que nós lançamos aqui vai dar fruto. Em nome de Jesus, mas eu oro para que o Senhor sonde o nosso coração nesse tempo, para que nós estejamos preparados para receber a colheita que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós repreendemos todos os demônios que agem na vida financeira dos teus filhos e declaramos bênçãos sem medidas, um desatar dos céus sobre a vida financeira deles. Em nome de Jesus, que as portas se abram, que cadeias sejam abertas e grilhões sejam quebrados na vida financeira dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, dá sabedoria para cada um administrar com os 90% que eles ficaram. Em nome de Jesus, dá sabedoria, da ousadia, da unção, da estratégia, da criatividade. Em nome de Jesus. E aquilo vai crescendo no coração deles, Deus, para que eles possam cada vez mais ser mais fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. E eu oro por um tempo novo sobre a vida dessa igreja, principalmente a financeira. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Vamos fazer melhor, gente? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Estenda as mãos para cá. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do presbítero Valmir. Pedimos que o Senhor o abençoe, que o Senhor rasgue os céus, Senhor, sobre esse lugar. Usa teu filho, Senhor, para falar conosco como igreja, que a tua palavra, que é poderosa e que é viva, tenha o efeito dentro de nós, na qual o Senhor já colocou no seu coração. Usa ele nas tuas mãos, Senhor. Queremos te ouvir. Fala conosco, cremos que o Senhor irá nos ministrar e que o nosso coração sempre se dobre diante do Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, boa noite, graça e paz. Amém. Bom, a gente sempre quer vir e falar algumas coisas, né? Só que a palavra de Deus dá autoridade ao homem quando ele pratica. Porém, tem algumas coisas que Deus faz tu viver e que tu não quer viver. Não sei a finalidade, por que eu vivi isso.
Mas o que eu vivi esses dias, faz umas 2 semanas que eu já estou vivendo isso. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu vou jogar limpo e claro. É desesperador a vontade de sumir. É de sumir. O que foi falado na abertura do culto, algumas coisas sinalizou para isso que eu vou falar. A pastora Gabi falou algumas coisas, o louvor também. E quando Deus falou para a apóstola, mira dentro, é que Deus vai vir tratar com o nosso coração. Essa é a verdade. Nós queremos botar uma máscara e mostrar algo em público, na igreja, mas Deus conhece aqui. Ele conhece no trabalho, conhece dentro de casa, conhece no tempo que tu está fazendo as tuas coisas, as tuas correrias, conhece eu nas amizades lá fora. Deus conhece eu com quem eu me relaciono, com pessoas que já saíram em rebeldia e eu voltei a ter vínculo de amizade. O silêncio vem, né? A palavra que eu trouxe hoje, eu falei, Deus, eu quero levar uma palavra macia, suave, doce. Porém, Deus fez eu viver a ponto de eu quase jogar para fora a murmuração. De eu murmurar com Deus. Mas eu dizia, Deus, por que tudo isso? E Deus ministrava rebeldia. Esse é o título. Rebeldia. Bom, lembra que quando eu estava lá embaixo, Deus ele trouxe a palavra de Jeremias. E foi todo o texto de Jeremias ministrado. Só que no final, nos últimos dias, tem uma palavra de Jeremias que gritou no meu coração e eu falei, é isso que vai acontecer. Mas eu fiquei quieto, eu não falei para ninguém. E Deus começou a sinalizar a cobrança acerca disso. Deus fala assim, ele estava sinalizando que estava trazendo um novo tempo. Mas está lá em Jeremias, pode abrir lá, Jeremias 51, do versículo 45 ao 52. Olha o que Deus fala. Sai do meio dela, ó povo meu. No meio da igreja tem um povo que não é povo de Deus. Que é um povo que se relaciona com qualquer um. Gosta de uma fofoca. Gosta de chamar a pessoa para bater uma fofoquinha. Falar mal do outro. Com pessoas que saírem em rebeldia. Saírem em rebeldia daqui. Manda mensagem, trocando mensagem como se fosse o melhor amigo. E acha que Deus não está vendo. Acha tudo normal. Só que é o seguinte, a maioria dos líderes já observaram isso. Já perceberam, antes que eu continue, eu sou obrigado a falar isso, que alguns de nós que estamos na aliança com Cristo, nesta casa, quando começamos a viver alguns relacionamentos, algumas coisas que não é do agrado de Deus, e nós passamos da porta para dentro, vem tudo na luz. Um espírito de confusão, uma crise de ansiedade, uma vontade de sumir, começa a vir tudo na luz. Por quê? Mas lá embaixo não acontecia isso. Como diz a apóstola, esse punhado de trigo, Deus quer se santificar. Mas se o trigo não quer se santificar, o que Deus vai fazer? Vai tirar o que não presta. Doa quem doer, tem que ser falado uma verdade.
E eu até comentei com o apóstolo, falei, eu não estou entendendo algumas coisas. E em mim começou a vir na luz algumas coisas de relacionamento lá fora. Está diferente a coisa. Daqui está totalmente diferente do que lá embaixo. Lá embaixo, Deus aceitava qualquer um. Saiu em rebeldia de outra igreja, vinha para cá, Deus aceitava. Por quê? A rede foi lançada e foi puxada. Só que aqui em cima, Deus está separando. E é isso que eu e você temos que tomar cuidado. E aí eu comentei com o apóstolo na segunda-feira, na reunião. Falei assim, Milton, conversei com um rapaz lá no serviço e conversei normal. E aí tu começa a ter umas liberdades de conversar. E eu saí por resolver algumas coisas, quando eu voltei veio um espírito de confusão. Eu passei uma vergonha. Eu falei, meu Deus, por que isso? Por que isso? Por que está acontecendo isso? Porque esse punhado de trigo que subiu para cá é o que Deus quer santificar, quer separar, para ser exemplo. Mas se eu não quero ser separado, se eu quero continuar no mesmo relacionamento, com aquele povinho abençoado que saiu em rebeldia, dando bom dia, trocando um papo, ou então, eu gosto de uma fofoquinha, um zapzinho, trocar umas palavras, falar mal do fulano, mal do ciclano, quando chegar aqui, vai vir na luz. E eu passei cada vergonha no altar do Senhor, e eu fico feliz, porque é Deus curando. Como disse a pastora Marcela, é Deus podando. E aí eu fiquei feliz, desconfortável. Na hora, a vontade é de sumir, de endoidar. Só que depois eu fiquei feliz, falei, Deus, obrigado. E aí, Deus começou a ministrar. E de repente eu estava trabalhando, de repente vinha um fogo. Mas um fogo de rebeldia dentro de mim. E eu me desesperava. Às vezes eu tinha que parar o serviço e tomar uma água. Porque a vontade de amaldiçoar um e outro, e a igreja, e isso, e Deus, e isso e aquilo. E Deus, e o Espírito Santo ministrava em mim, rebeldia. Só essa palavra. Eu quero me pregar outra coisa. Você acha que Deus vai deixar? Não vai. Eu tenho que ministrar o que eu vivi. Porque Deus está arrancando a rebeldia. Ele quer limpar. Mas eu tenho que deixar ele limpar. E aí ele fala assim, em Jeremias, sai do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma. Cada um. Não é porque eu sou casado que eu tenho que querer trazer o meu parceiro, se ele não quer. Não é porque o marido não quer submeter algumas coisas que eu tenho que trazer, tentar trazer ele ou não vir. Deus não quer nem saber. Se precisar trazer a divisãozinha do casal, ele vai trazer para tratar. Não estou dando decreto nenhum, mas Deus quer limpar. Ele vai tratar. E ponto final. Eu sei porque comigo está acontecendo isso. Deus vai limpar. E aí, ele diz assim, livra cada um a sua alma, por causa do ardor da ira de Yahvé, o Senhor. Vocês notaram que de repente vem o furor de Deus no meio de nós e começa a trazer tudo à luz? A gente já percebeu isso, só ninguém quis falar. Todo mundo só ficou observando. E na segunda-feira a apóstola deu uma pincelada sobre isso. E eu falei, será que é isso mesmo? E eu queria vir pregar outra coisa. Mas Deus não deixa. Por quê? Deus vai vir tratar e limpar. Ele quer separar um povo
que seja santificado, para ele apresentar para o mundo. Mas como que ele vai apresentar nós para o mundo lá fora? Dizer, esses são os meus filhos, se nós gostamos de uma fofoca? Se no casal um quer vir e o outro quer ficar em rebeldia? Não vai rolar com Deus. A salvação é individual. Se um não quer, vai o outro. Eu vou, porque eu tenho uma responsabilidade com Deus. Por isso que eu prefiro vir aqui e me expor. Você acha que eu queria? Eu não queria. E diz assim: e não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se há de ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, e dominador contra dominador. A coisa vai estreitar. O povo que é de Deus, nós vamos ter que se posicionar em Deus. E hoje eu tive um dia tão gostoso com Deus. Só que quando eu saí do quarto à tarde, o diabo veio. E aquilo estremeceu meu coração com o que ele falou, enquanto eu tomava um café na cozinha. E aquilo queimou, me fazendo cochear em dois pensamentos. Será que eu vou? Será que Deus é isso ou não é? Ou eu fico aqui, chorando as minhas mágoas, só porque Deus não fez, só porque não aconteceu, eu vou ficar aqui em rebeldia? Não. Deus quer que eu venha, e na caminhada Ele vai fazendo. Deus quer que eu venha, se posicionando, amando Deus, servindo Ele, servindo a igreja, buscando a fidelidade que Ele está trazendo para tratar com nós no ano que vem. E o fogo já está pegando agora. Já está pegando. Tem situações que já está acontecendo aqui no nosso meio, que aquele furor de Deus está sendo manifesto. Vou contar para vocês um exemplo, antes de eu continuar. Vocês vão entender o que está acontecendo aqui na igreja. Deus quer que a gente ande em unidade. A bênção de Deus está na unidade para a igreja. Ponto final. Sem unidade, fica difícil de nós prosperar. E aí lá no serviço, não é diferente. Todo lugar que eu entro, o meu dever é ajudar o patrão a alinhar todo mundo na visão do patrão. Mas de repente todo mundo trabalhando e tinha um. Talvez ele pode estar assistindo o que ele queria assistir. Tenha cuidado com o que eu vou falar. Mas tinha um que dizia, vamos lá, esse aqui me ajudava e corria para lá e para cá. Só que tudo que ele botava a mão dava confusão. Tudo que ele botava a mão trazia confusão. E aí eu falei, Deus, o que está acontecendo? E amarrou o serviço de um jeito e não ia. Aí eu fui, Deus me deu essa palavra sobre o furor de Deus. Queria vir com furor. Naquela semana seguinte, Deus veio sobre o lugar e o rapaz que cuidava dele, enquanto ele vinha, trabalhava, e eu longe assim, eu vi que o rapaz ia falar com ele, mas ia falar com aquela raiva, aquela ira com ele, e grudou no pé dele de tal forma que não saía. Eu já entendi. Era o Espírito Santo trazendo na luz. Aonde que estava a confusão? Aonde que estava a visão distorcida? E aí eu fui para a palavra, e Deus me deu aquela palavra de Seba, que Davi fala para Joabe, que se não tirasse Seba, filho de Brique, ia trazer e a coisa ia ficar pior. Mas dito e feito, foi certeiro, porque eu vivi essa palavra numa outra obra. E aí eu levei essa palavra para o rapaz, ele orou, eu orei com ele, e Deus veio, ministrou tudo, e ele acabou saindo, tirou.
Quando saiu, vinha tudo na luz, o que estava acontecendo. O rapaz estava com a visão tudo distorcida, não estava querendo andar junto com a equipe, não estava querendo se posicionar como era, não estava querendo vestir a camisa. Mas o furor de Deus, que veio naquela semana, manifestou. E é o que está acontecendo aqui na igreja, não é diferente. Eu vi que todos observaram e prestaram atenção. Se eu não andar na visão segundo que a palavra dá, que Jesus Cristo dá à igreja, eu vou ser tirado. Eu estou falando de mim. Por quê? Porque esse punhado de trigo foi o que Deus separou para santificar. Por isso eu tenho que pedir perdão da minha rebeldia. Eu tenho que reconhecer se eu gosto de uma fofoca. Eu tenho que observar dentro de mim e abandonar isso, pedir para o Espírito Santo tirar. Se eu gosto de ver um vídeo de desgraça, de acidente, de morte, não tenho prazer nas coisas de Deus. Mas quando vem um videozinho de desgraça, de acidente, de briga, de morte, eu tenho prazer de falar, alguma coisa está errada em mim. Para Deus pode soar como rebeldia, porque eu estou fugindo da visão. E aonde que eu tenho que parar e prestar atenção? Diz assim, lá no 49, versículo 49 do capítulo 51. Como a Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Presta atenção que ele fala lá no versículo 45, lá em cima, sai do meio dela. Não é tu que tem algumas idolatrias. Não, deixa eu corrigir. Não é tu que só tem algumas coisas que idolatra. É eu ou tu que está envolvido demais no ambiente corrompido. Ele fala para sair do meio dela, não para tirar a idolatria de dentro de si. O povo estava dentro do ambiente carregado de idolatria. E era hora de vazar. Mas não conseguiam vazar, não conseguiam sair. Por quê? Porque a idolatria já dominou todo o seu ser, todo o ambiente. Eu tenho algumas coisas que eu idolatro, e isso está dentro de mim. Porém, quando eu já estou dominado, a Babilônia já tomou conta de mim. E isso é bem interessante quando a gente vive. Eu desejei fazer algumas coisas fora da direção de Deus, e o Espírito Santo veio lá no serviço, ou em casa, ou em alguma situação, e queimava aquela indignação, ou aquela ira. Por quê? Porque algumas coisas segundo que eu idolatro. Aí ele diz lá no 49, assim ó, como a Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Se eu permanecer na Babilônia, naqueles ambientes, naquelas conversações, naquelas amizades que eu idolatro, que já me dominaram, que eu estou nela, não ela mais está em mim, mas ela já tomou conta da minha vida. Se eu permanecer, vou cair. Infelizmente. Eu estou falando o que eu vivi. E o que eu estou vivendo. Para mim chegar até aqui hoje foi um sofrimento. Eu vivi algumas coisas. E Deus tratando a rebeldia em mim. Eu até falei para o apóstolo, se tiver alguém morrendo na minha frente para pregar. Porque é tão forte que é só Deus para te ajudar a chegar até aqui. A rebeldia era tão grande, por quê? Porque eu não quero sair da Babilônia. Eu quero ficar idolatrando um prato de comida a mais, o celular que eu não abandono quando Deus pede para orar, a televisão num desejo desenfreado. Eu chego dentro de casa e não consigo ficar um minuto em silêncio sem ligar a televisão. Eu preciso estar ouvindo uma voz. Não, eu não preciso. Eu preciso refletir na palavra que vem até a mim, para que aquela palavra seja gerada vida dentro de mim e arranque aquilo que está me dominando.
Eu vou dizer algo para vocês que é o que está acontecendo comigo. Por que a rebeldia? A palavra rebeldia que Deus me deu. Porque tem áreas da minha vida que a Babilônia tomou conta de mim. E está sendo sofredor para mim sair de lá. E Deus está me pedindo para sair. Tem ambientes de idolatria que aquilo já me dominou. E eu não estou conseguindo sair. E é só Deus que vai me ajudar. Eu preciso pedir ajuda para Deus. Diz assim: vós, aí ele fala dos que escaparam. E vós, que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, presta atenção, não pareis de longe, lembrai-vos do Senhor, suba a Jerusalém, ao vosso coração. Ou seja, vós que escapastes da espada, ide-vos e não pareis. Nós escapemos da espada lá embaixo, da peneira que Deus fez lá embaixo. Nós escapemos. Deus livrou nós e conservou nós aqui. Mas ele diz assim, ó: não pareis de longe, lembrai-vos do Senhor. Eu não posso parar agora. Eu não posso querer desistir e ficar observando lá do que aconteceu, do que me falta, do que eu pedi para o Senhor e não veio. Eu não posso parar. Até onde eu cheguei aqui em cima não é mais para mim parar. Não dá mais para mim, para você retroceder. Enquanto nós estávamos na rede sendo puxado, ainda tinha uma chance se quisesse fugir. Agora nós já passamos na peneira, então aqui. Eu já vou ministrar para vocês mais um capítulo de outra passagem, vocês já vão entender. Ele fala para que nós venhamos lembrar do Senhor e suba a Jerusalém ao vosso coração. Ou seja, agora nós temos que andar na visão de Deus. Se tu for chamado para pregar, se posicione. Se foi chamado para servir como obreira, como obreiro, diga: Deus, eu sou rebelde, eu não quero mesmo. Não quero ler a Bíblia, não quero orar, não quero fazer, ou então eu até quero. Mas as feridas foram tão grandes das pessoas que me feriram, que eu não tenho atitude mais para fazer isso. Esquece, que passou, passou. É um tempo novo. Deus quer trazer honra. Só que como que Deus vai honrar rebelde? Se eu estiver rebelde, não tem como Deus me honrar. Se eu não quero me submeter à direção que está me vindo, sendo dada pelos apóstolos, não vai haver honra. Entenderam? Ele fala assim, ó: e suba a Jerusalém o vosso coração. Se eu e você não botar o nosso coração na obra de Deus, Deus vai tirar. Porque tropeço não vai ficar no caminho da igreja. Eu não queria estar aqui hoje, sabia? Falei: Deus, eu não quero ir. De fato, eu não quero ir. Eu quero trazer uma palavra de avivamento. Mas sem arrependimento não tem avivamento. E o que é o arrependimento? É eu olhar aonde eu estou errando, aonde eu caí, eu reconhecer a minha iniquidade, a rebeldia. Eu estou expondo aqui para vocês que Deus está me esmagando por causa da rebeldia do meu coração. Porque Deus tem pressa. Sabe o que Deus falou para mim, apóstolo, na palavra? A seara já está pronta. Está cheio de gente gemendo e chorando por causa da palavra. Mas tu é um rebelde, tu não se posiciona, então eu vou tratar contigo de perto. Tu não se posiciona, tu não abre a boca. Tu está pensando nas tuas coisas, está pensando no teu prato de comida, está pensando em trocar de carro, pensando em casa. Dane-se tudo isso. Eu tenho muito mais do que isso para ti. A seara está pronta. Foi o que Deus falou para mim. Foi aonde que a rebeldia me manifestou. Há 2 semanas eu venho sofrendo com isso. E agora, deixa eu continuar aqui. Lá no 51 diz assim:
Direis, ou seja, o povo vai dizer, envergonhados estamos, porque ouvimos o opróbrio. Vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre o santuário da casa do Senhor. Lembra que eu falei do furor? Mas quando eu comecei a observar isso sobre o furor? É uma palavrinha que nem os demais deu bola. Um dia eu estava em casa, você assistiu um culto lá do norte. Aí o Alex foi pregar sobre o tal do furor. Eu falei, mas Deus está sinalizando alguma coisa. Mas ó, batata. Pode ver. Se eu e você querer mascarar uma falsa dedicação a Deus, um falso amor com a igreja, e não vestir a camisa, o furor de Deus vai se manifestar. Quando botar os pés ali, vai passar vergonha, que nem eu passei, de deixar a porta aberta. Tudo atitude de rebeldia. E Deus vai manifestar a ira dele. O furor dele vai vir. Olha, ele fala assim, ó, direis, envergonhados estamos, porque ouvimos o opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre o santuário do Senhor. Deus não quer que entre qualquer um mais aqui. Essa é a verdade. Se os que saíram voltarem, vão ter que voltar segundo como a moda é tocada aqui. Se quiserem voltar trazendo fofoquinha, picuinha, amizade com aqueles rebeldes, com aquele povo que cuspiram na graça de Deus que foi derramado sobre esta casa, Deus vai tirar. Isso é para nós prestar atenção no que Deus quer fazer. Deus não quer fazer isso para o nosso mal. Ele quer que a gente se lembre de quem Ele é. E se lembre e se posicione, porque Ele tem pressa de abençoar eu e você. Deus está com muita pressa de me abençoar. Estou falando de mim agora. Mas a minha rebeldia não está deixando. Sabia? A minha rebeldia, a rebeldia da minha alma não está deixando Deus me abençoar. E Deus tem que me esmagar, quebrar, envergonhar, expor, trazer na luz dentro da igreja. Por isso que alguns estão com falta de ar quando chegam dentro da igreja, estão com crise de ansiedade. Por quê? Porque tem algumas coisas que estão acontecendo lá fora. E o Espírito Santo vê tudo. Nós não vemos. Eu já nem me estresso mais no serviço com o peão, com casa. Não. Eu só preciso estar aqui, ó, observando a palavra e ver o que Deus está falando. Porque a palavra vai me iluminando. Se tiver alguma coisa errada na casa, Deus vai sinalizar. Se tiver no serviço, Ele vai sinalizar. Se tiver na igreja, vai sinalizar. Deus vai sinalizar. Eu só preciso aqui. E a maior luta que eu estou tendo nesses últimos dias é permanecer aqui. Foi o que eu falei para o apóstolo. E na vida de oração. Porque eu sei que quando eu entro aqui, tenho disciplina com a palavra e com a vida de oração, não tem diabo algum que me pare e que fique escondido. Eu com a cabeça lá no travesseiro, Deus vem e conta tudo. Os apóstolos sabem disso, os líderes sabem. Deus conta tudo. Mas por que Ele conta? Porque eu tenho compromisso com a palavra, com a igreja e com a vida de oração. Eu preciso entender uma coisa. Deus quer abençoar cada um de nós. Só que eu preciso entrar segundo a visão que Deus está trazendo para essa casa nesse tempo. Amém? Amém? Diz assim, ó, o 52. Portanto, eu tenho que acelerar. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as imagens de escultura e gimerá os transpassados em toda a terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que se fortificasse à altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela. O som de um clamor se ouve da Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus. Não adianta. Soberba não vai me levar a nada. Orgulho não vai me levar a nada. Egoísmo, avareza não vai me levar a nada. Deus vai abater. A bênção que Ele tem para nós está na unidade. Está na unidade.
Ou eu entro na unidade, ou Deus tira. A outra palavra que eu quero precisar para lá em Oséias. Oséias 9. Vocês vão entender agora. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo que Deus está visitando. Alguns dos líderes já perceberam que as coisas que estão acontecendo aqui não aconteceu lá embaixo. A gente não tinha visto isso. Alguns dos novos, como eu, os mais velhos, provavelmente já viveram em outros lugares. Mas Deus está vindo visitar o povo dele. Para tirar a rebeldia, para tirar as idolatrias do meu coração, do coração daqueles que não querem andar segundo a visão. E ele diz assim, tem um título: o pecado de Israel e a sua consequência. Aqui é a consequência daquele que ainda, como eu, aconteceu nesses dias, aquele que ainda não quer buscar a santificação, não quer buscar andar na visão que Deus está dando para casa, daquele que ainda quer ter amizade com os rebeldes que saíram, daquele que ainda não entendeu que precisa, como eu não entendi essas 2 semanas, que Deus estava pedindo para mim abandonar o celular, abandonar a televisão e priorizar Ele. Olha só a consequência. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te fostes do teu Deus como uma meretriz, amaste a paga sobre toda a tua eira de trigo. A minha prostituição com algumas coisas que Deus não quer, o meu relacionamento com algumas coisas que Deus não quer, para Deus é prostituição. E se eu ver que lá fora Deus está queimando com fogo de indignação, um furor que se acende, é um sinal que Deus está dizendo: eu não quero isso. E é onde que eu tenho que orar a Deus, buscar na palavra e rever algumas coisas minhas. Diz assim, te fostes do teu Deus como uma meretriz, amaste a paga sobre toda a tua eira. Ou seja, aquele pagamento sobre tudo aquilo que tu tem. Eu amei mais a prostituição, mais o que me trazia naqueles relacionamentos, naquele posicionamento que eu tive lá fora, do que a Deus. Ele diz assim, a eira e o lagar não os manterão, e os mostos lhes faltará. Se eu botar o meu coração no dinheiro, vai faltar o dinheiro, infelizmente. Se eu botar o meu coração num prato de comida e nas amizades secular que eu tenho lá fora, ai. Deus está olhando bem de perto. Ele está vindo aqui em cima, nesse restinho de final de ano, como eu disse a última vez que eu subi aqui, para alinhar algumas coisas. Porque se ele não alinhar agora, ano que vem não tem como ele entregar na minha e na tua mão. Diz assim, na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito e na Assíria comerão comida imunda. Ou seja, na casa de Deus não vai permanecer. Eu idolatrando dinheiro, eu adorando um prato de comida mais do que a Deus, uma televisão mais do que a Deus, o relacionamento com pessoas fofoqueiras mais do que a Deus, eu não vou permanecer, infelizmente. Eu estou sendo sincero, estou jogando limpo com todo mundo. Olha o que ele diz: não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão suaves, e os seus sacrifícios para ele serão como um pão de pranteadores. Isso é a consequência daqueles que não querem andar na visão. Essa vai ser a consequência. Olha o que ele diz: todos os que dele comessem sairiam imundos. Pensou eu e você? Todos nós adorando a Deus. Um exemplo, um dia de oração, vamos orar na igreja, mas nós não sabemos o que a pessoa viveu naquele dia, o que viveu naquela semana. E aí os apóstolos pedem que sejamos líder.
De repente eu vou lá e começo a botar a mão, a coisa começa a ficar feia. Eu estou derramando pano daquilo que eu vivo, daquilo que eu como e alimento lá fora, sobre pessoas que não têm nada a ver. Por isso que Deus quer santificação. Vou falar aqui, na presença do apóstolo, de todos os dias. Eu não estou falando bobagem. Deus, Yahvé, o meu Pai, a quem Deus está tratando a rebeldia. Me mostrou. Mas um povo gigantesco vindo. É por isso que Ele quer santificação. Como que Ele vai botar um filho na mão de um pai e de uma mãe que são mais egoístas, pensam mais em si do que nos filhos que estão vindo? Não tem como. Ou às vezes é zombador, como Mical, a mulher de Davi, que só porque Davi veio só com a roupa de baixo dançando, alegre na presença de Deus, zombou. O que Deus fez? Cortou a mãe. Não teve filho. Brinca com Yahvé. Brinca com Deus. Com Deus não brinca. Eu tenho que aceitar que Ele está tratando comigo. Se não quer fazer, fica em silêncio. No tempo certo, o Espírito Santo vai te convencer. Amém? Amém? Diz assim: porque o seu pão será para o seu apetite. Ou seja, o que eu me relaciono lá fora, com as pessoas que eu tenho relacionamento, que são rebeldes, que Deus não quer mais que eu me relacione, eu vou provar daquilo mesmo. Eu vou provar e me alimentar daquilo mesmo. E ainda vai ser exposto em público. Olha só. E não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade ou no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição. Até aqui nessa Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou ler mais um outro texto que eu não quero fechar e que sinalizou bastante no louvor. Está lá em Efésios 1 e 2. Pode abrir lá. Esses dias que Deus tratou comigo a rebeldia, está tratando ainda algumas coisas, sabe por quê? Sabe que Deus ministrou em mim? Que algumas coisas que Deus não me deu, eu comecei a questionar. Porque veio o furor de Deus quando eu estava fazendo algumas coisas que Ele não queria que eu fizesse. E naquele furor Deus ministrou que eu estava sendo rebelde. Só que como eu estava sendo rebelde, junto com a rebeldia, começou a vir as feridas do meu coração. E eu comecei a querer murmurar. Porque não recebi aquilo, porque não recebi isso, porque Deus não fez, porque o fulano, o ciclano. O que Deus tem para mim não é o que Ele deu para o outro. E aí quando saiu para fora essa rebeldia, eu fiquei tão indignado, eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou rebelde por causa de algo, coisas, objetos que eu estou idolatrando. Que pessoas lá do mundo conquistam. E Deus permitiu que ele já recebesse. Mas o que Deus tem para mim tem que ser seguro. Porque se vier tempestade, para mim, junto com o outro pode não suportar. Porque foi segundo a vontade dele. Está lá no mundo. Mas eu, como eu estou em Cristo, Deus quer me guardar de algumas coisas. Lembra que eu li ali em Jeremias 51 que num ano vem rumor, no outro ano virá mais rumores? A coisa vai afunilar. Se Deus vai entregar alguma coisa na minha mão, Ele quer que seja certo e debaixo de uma palavra, para que eu seja guardado no tempo que vier essas coisas, esses rumores que Deus está falando. Amém? Mas assim, aí quando meditei nessa palavra, eu fui falando, Deus, eu estou assim, assado, estou inseguro. E aí levantei, orei, e eu vi que era Deus ministrando a rebeldia. Eu perguntei para Deus, Deus, o dia eu entendi algumas coisinhas, mas o dia que Deus tirar o véu do nosso entendimento
e trazer com clareza e mostrar as revelações que ele tem nessa palavra, nunca mais eu e você se apoiamos em coisas. Nunca mais eu e você se apoiamos preocupados com o dia de amanhã. Eu tenho 15 minutos. Eu vou ler o Efésios 1. Eu vou ler do 11 em diante. Por quê? Por que eu vou ler Efésios? Porque Deus, quando eu estava orando, Ele ministrou assim, ó, tu está em Cristo. É para tu ser uma nova criatura. É para tu ser uma nova criatura. Ah, mas eu até costumava dizer, eu estou na cruz. Só que a cruz, se eu ficar só na cruz, eu vou ficar remoendo tudo aquilo. Uma hora eu vou ter que morrer e ressuscitar com Cristo. É ou não é? Eu tenho que deixar as minhas vontades e fazer a vontade do Pai, que é o que Ele está pedindo para nós agora, nesse tempo. Ele está pedindo que nós deixemos tudo aquilo que nós desejemos, e Ele sabe, já está diante dele, e faça a vontade dele aqui nessa casa. Fazendo a vontade dele, eu estou mostrando para as pessoas, para o Pai, para os demônios, para os anjos, que eu ressuscitei com Cristo. Mas se eu fico remoendo, porque eu não ganhei isso, porque aquilo não veio, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e fico voltando nas atitudes rebeldes, que Deus não quer mais que eu tenha, eu nunca vou sair da cruz. Olha só, presta atenção, isso me fez pensar. Diz assim, ó, para vocês verem quem é Jesus Cristo. Não vou ler todo ele, mas eu vou pular alguns versículos. Lá no versículo 3 do capítulo 1 diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele já nos elegeu para que eu e você fosse santo e irrepreensível, ou seja, para que eu ande em santidade, sem voltar para trás e romper nele. Diz assim, ó, eu vou pular mais alguns aqui. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim do amado. Ou seja, como que Deus vai ser louvado lá fora se eu continuo na minha rebeldia? Como que eu vou ser um instrumento de louvor para Deus e exaltar o nome dele lá, se eu ainda continuo sendo rebelde? Olha só, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, nós já fomos redimidos de todas as ofensas e pecados. Por que eu fico remoendo ainda? Eu só tenho que apresentar diante de Deus e avançar, abandonar e ficar chorando. Meu Deus, como eu tenho visto gente, com todo respeito a todos que estão aqui, a maioria das vezes, senhores de idade, remoendo coisas do passado. Aconteceu, tu não morreu, tu está vivo. Agora tu está em Cristo. Te posiciona. Cristo vai te abençoar, já te abençoou há 2000 anos atrás. Mas como que eu não tomo posse dessas bênçãos? Porque eu fico remoendo os sentimentos, ferida, amargura, não sou curado, não me apoio em Jesus, na palavra, se apoio mais no dinheiro, por isso fico desesperado, perturbado. Por isso que eu não tomo posse da bênção. Nós já fomos abençoados, se nós estamos em Cristo. As maldições e as bênçãos do Velho Testamento, lá em Deuteronômio 28, toma posse das bênçãos, mas não precisam andar segundo a lei. As maldições que estão na lei é se eu andar segundo a lei. Mas se eu estou na graça, eu me apoio em Cristo e se agarro nele, peço perdão e tomo posse da bênção. Diz assim, ó, descobrindo o mistério da sua vontade. Não, vou avançar aqui lá no 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, e em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha só o que ele fala. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Se a palavra da verdade veio, te trouxe para Cristo, te convenceu através do Espírito Santo, se a palavra mostrou que Cristo é a minha vida, eu tenho que entender que é hora de eu começar a abandonar. Eu tenho que ressuscitar. Deu, eu não posso ficar mais remoendo o passado, remoendo as picuinhas. Eu não posso mais viver em rebeldia. Eu tenho que me submeter à direção que vem pelos pastores, pelos apóstolos. Eu tenho que permanecer. Eu tenho que entrar na visão. Eu tenho que andar como igreja. E aí eu tomo posse da bênção. Mas é em obediência. Sem obedecer, eu não vou tomar posse. Se eu não obedecer, eu andar em rebeldia, as maldições vão me alcançar. Porque a desobediência vai atrair sobre mim as maldições. Amém? Lá no 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com os santos. Eu quero estar na igreja sem amar os santos, sem andar como uma família, sem andar como um dos santos. Não vai rolar. Olha só o que ele fala. Pelo que ouvindo também a fé que há entre vós no Senhor Jesus, não em homens, e o vosso amor para com todos os santos. É para com os pagãos lá fora? É para com o mundo? Para com o dinheiro? Não. É aqui. É aqui. É a fé com os irmãos, com os santos. Se eu estou magoado, estou ferido, eu tenho que ir para Deus. Como eu abri o culto aqui dizendo, eu arrastava a corrente sem liberar perdão. Eu falei, mas que trem é isso? Aí eu orei a Deus, Pai, eu perdoo o fulano de tal. O coração remoído, soltou. Viu que dia gostoso? Que saudade daquela sexta-feira. Eu prosperei. Está entendendo? Só toma posse da bênção quando eu ando segundo a visão que me é dada, segundo o que Jesus ordenou. Olha só. Para que, lá no 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Todas as promessas estão aqui, mas eu tenho que andar segundo o que foi ordenado, como está aqui, amando os santos, amando a igreja, junto permanecer. Eu tenho defeito no meu caráter? Sim, tem. Vai vir, os irmãos vão vir, então. Mas ali é para ser ajudado. Eu não teria vindo aqui me expor todos esses dias, há mais de 2 meses. Eu venho aqui, me expondo. Se eu não percebesse que a cura ia sair daqui, eu teria que chorar para alguém lá fora. Para um pagão, para um patrão, para um parente. Mas eu reconheço que eu preciso ser curado. Que Deus precisava tirar a soberba, precisa tirar ainda a rebeldia dentro de mim, a idolatria, algumas coisas que eu estou agindo como um pagão, para que eu receba das bênçãos, andando com os santos, amando os santos, andando com a igreja, se posicionando no Senhor. Amém? Diz assim, ó:
a qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Agora que eu quero que vocês prestem atenção. E pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio, de tudo que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, sujeitando todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, o que, lá no 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha só, ressuscitou Jesus dos mortos, certo? Ele é o cabeça da igreja, certo? Tá, te coloca no lugar. Se Jesus ressuscita vocês, um de vocês, morreu e foi ressuscitado, eu fiquei pensando nisso. E aí, vai ressuscitar somente a tua cabeça? Ou o corpo vai vir junto? Responda. Vai ser por completo? É ou não é? Se Cristo é o cabeça e ele foi ressuscitado dos mortos, o corpo também ressuscitou. A igreja está junto com Cristo. Mas por que eu não entendo isso? Porque ainda não decidi abandonar a minha vida pecaminosa. Por isso que eu vivo uma vida de morto. Por isso que eu não tomo posse das bênçãos de Deus. Por isso que ainda vivo debaixo das maldições da lei. Porque ainda não estou andando como igreja. Porque se eu andar como igreja, amando os santos e amando a igreja, eu ressuscito junto com Cristo. Eu ressuscito junto com a igreja. Porque Cristo, se ele é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo. Quando Cristo ressuscitou, a igreja se levantou junto. Então eu posso tomar posse das bênçãos. Porém eu tenho que entender o meu lugar no corpo de Cristo. Mas não, eu sou rebelde, questionando Deus, murmurando pelos cantos, adorando uma fofoquinha, mais grudado no celular, em vez de olhar para a palavra, mais grudado na televisão, em vez de observar a palavra, pedir ajuda para Deus. Se apoiem em amizade de pessoas que estão dominadas pelo dinheiro, idolatrando. Mas amizade com os santos eu não quero. Já reparou isso? Eu estou trazendo para mim mesmo a rebeldia. Aí quando chegar na igreja, vem tudo na luz. Então, para mim receber as bênçãos, eu tenho que andar com a igreja, amando os santos e como igreja. Aí eu tomo posse das bênçãos. Se Cristo é o cabeça, ressuscitou, ele é o cabeça, o corpo dele tem que levantar junto. É ou não é? Alguém pode responder? É ou não é? A igreja ressuscitou junto com Cristo. Mas por que eu não ressuscito? Porque eu abandono a vida na palavra, eu abandono a vida de oração, eu fico em rebeldia, murmurando pelos cantos, na fofoca, amizade com os rebeldes que saíram, e que quando mando mensagem é só para fazer fofoca e falar mal. É, porque lembra fulano de tal, lembra não sei quem, lembra não sei quem. Cara, deu. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu rompi em alguma área, encostou um bando de chupim. Vou ser bem sincero, vou falar um verbo rasgado. Um bando de chupim. Só para chorar as pitangas e murmurar. Deu, eu estou numa outra visão. Se eu dei minha vida para Cristo, eu tenho que andar com a igreja, amando os santos. Ah, deu uma direção? Não sei, não estou entendendo, não quero, mas vou. Vou. E no meio da caminhada Deus vai tratando. Mas não, estou enlaçado, amarrado. A palavra de Deus fala em Provérbios, não estou lembrado qual é o versículo, que com um aperto de mão se fecha a aliança. Quando Deus me falou isso, me assustei. Por isso que tudo que eu falo e faço tem que ser bem pensado. Se eu permanecer em rebeldia, o furor de Deus vai vir. E vindo o furor de Deus, vai trazer em público.
vai ser manifesto. E pode falar que está fazendo isso ou aquilo. Não. O espírito de confusão vai vir sobre ti, no meio da igreja. Não que eu estou desejando. Deus vai me mostrar, através do furor dele, que esse não está andando na visão. Por isso não recebe as bênçãos. Amém? Mais uma coisa, para confirmar o que eu estou lendo. Diz assim, ó. E vos me ficou. Dê uma água para mim, Lucas, faz favor. E vos me ficou, estando mortos em ofensas e pecado. O que ele diz aqui? Eu e você ressuscitemos junto com Cristo. Quando eu li essa palavra e quando eu fiquei pensando, para todo mundo chegar e dizer, eu estou na cruz. Mas sabe por que eu estou na cruz? Porque eu não quero abandonar a minha velha vida. Se eu ressuscitei com Cristo, eu tenho que entender que eu tenho que ter vida de oração, eu tenho que me submeter aos apóstolos, os pastores, eu tenho que entrar junto na visão da igreja, eu tenho que andar junto, eu tenho que buscar a santificação. Essa palavra que eu trouxe hoje é sobre rebeldia. Mas o punhado de trigo, o punhadinho de trigo que subiu para cá, é o que Deus quer mostrar para o mundo, quer mostrar para a cidade lá fora. Mas se no meio do punhado de trigo tem um ou outro que quer andar em rebeldia, como Deus ministrou em mim, Ele vai tirar. Porque não vai ser tropeço no caminho da igreja. Eu quero as bênçãos, eu preciso das bênçãos, já é nossa. Mas eu não estou no posto porque eu estou em rebeldia. Sabe aquele filho que quer uma bicicleta? Quem é pai sabe. Está com 5, 6 anos. E olha lá a bicicletinha do amigo que quer uma bicicleta. Mas não obedece nada. O pai fala, xinga, amaldiçoa, fala um monte de coisa. Vocês estão entendendo a mensagem. Murmura, questiona. O pai prefere frear até que ele aprenda. Amém? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu estou compreendendo ainda. Aqui tem pessoas mais instruídas que eu na palavra. Eu estou compreendendo ainda a grandeza de Efésios 1 e 2. Ali o que eu entendi para mim? Que tudo isso que eu estou chorando das pitangas e questionando e murmurando pelos cantos, murmurando escondido às vezes dentro do quarto, com atitudes de rebeldia, tudo isso aí é o próprio Deus permitindo e queimando dentro de nós, porque Ele quer tirar, Ele quer tratar. Mas a palavra de Efésios 1 e 2 está trazendo a clareza de que nós estamos com Cristo, posicionado com a igreja, amando os santos e andando segundo a direção que Deus dá, praticando o que Jesus deixou na palavra, andando em amor, como foi pregado aqui na quinta-feira passada. Todas as bênçãos já foi dada para nós, mas eu não tomo posse, porque eu prefiro ser rebelde. E aí, quem que me alcança não é as bênçãos, é as maldições da lei. Me alcançam. Então, que vocês entendam uma coisa: Jesus Cristo, Ele é o Senhor da glória, e tudo é dele, tudo foi feito nele para nos servir. Mas o que Deus tem para nós não é o que Ele tem para um parente, não é o que Ele tem para aqueles que estão lá fora. O que Ele tem para nós é em obediência, é debaixo da visão dele. E quando eu entender e obedecer, e eu se tornar um vaso de honra para Ele, sendo motivo de louvor lá fora, diante dos homens, as bênçãos vão me alcançar. Não precisa eu ficar correndo desesperado. Eu tenho que abandonar a rebeldia e reconhecer que eu preciso andar com a igreja, andar com Cristo e se posicionar no Senhor. Podem reparar que ali ele fala que está acima dos principados e potestades. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu falo aqui, eu não tenho medo de falar, mas o lugar que Deus me leva é só um lugar ferrenho. O diabo já é um derrotado. Mas por que ele se levanta como um valente e um gigante em mim e em você? Sabe por quê? Porque ele sabe da nossa fraqueza. Sabe que a maioria das vezes nós estamos enlaçados na idolatria.
Sabe que a maioria das vezes, como eu estava até esses dias, e que agora começou a clarear, enlaçado na luxúria, enlaçado na falta de perdão, ferido, e por isso que ele ganha força em mim, cegando o meu entendimento, através de um sofisma, bombardeando, e eu fico apoiando no capítulo. O diabo já perdeu. Mas se eu e você entender essa palavra de Efésios 1 e 2, não precisa dar em rebeldia. É só obedecer e se posicionar no Senhor. Permanecer junto com a igreja. E as bênçãos vêm. Amém? Amém. O que eu tinha para dizer para vocês é isso. Eu peço que o Espírito Santo ministre melhor a cada um de vocês. Amém? Amém. Posso? Então tá. Eu queria que vocês ficassem de pé um minutinho. Feche o olho de vocês. Se o Juninho tiver um louvor para colocar ali, eu agradeço. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um de nós. Espírito Santo, assim como o Senhor ministrou, Pai, que eu estava em rebeldia e tem algumas situações que ainda preciso de libertação e entender quem eu sou em Cristo Jesus. Eu oro, Espírito Santo, para que a tua clareza venha sobre este lugar. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha ministrar o coração de cada um dos teus servos. Venha ministrar, Espírito Santo, sobre a vida de cada um deles. Aquilo que o Senhor quer que apresente, que abandone e que tenha uma nova mentalidade em Cristo Jesus. Aquilo que o Senhor tem, Pai, para curar dentro de nós. Eu sei, Pai, que nesses dias o Senhor está trazendo, Senhor, o teu furor. E o zelo pela tua igreja, pelo teu povo, pelos aqueles que são os teus santos, Pai, é imenso. Por isso, Pai, nós pedimos perdão por toda a rebeldia, Senhor, no nosso coração. Leva-nos, Pai, a um tempo, Senhor, precioso contigo, para que venhamos confessar, Senhor, os nossos pecados e a rebeldia do nosso coração. Senhor, se estamos sendo rebeldes, Pai, e não temos, Pai, saído do meio dela, que é a Babilônia, eu peço, Pai, que o Senhor nos perdoe e nos ajuda, Senhor, a nos libertar. Espírito Santo, vem com a tua unção, vem com o teu amor, que é grandioso, imenso e que não conseguimos medir, e nos resgata, Pai, de tudo aquilo que nos roubou do Senhor. Tira, Pai, de nós todas as coisas velhas, tudo aquilo, Senhor, que não exalta o teu nome, tudo aquilo, Pai, que há um tempo atrás, Pai, era, Senhor, motivo, Senhor, para que vivêssemos em pecado, mas que hoje, Senhor, nesse tempo, aqui em cima onde estamos, Pai, como um punhado de trigo, não cabe mais a nós. Nos leva, Pai, à santificação. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, as transgressões que temos cometido, as transgressões, os pecados, as iniquidades, Pai, aquelas atitudes, Pai, que temos repetido, Senhor. Perdoa-nos, Pai, e ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Espírito Santo, traz, Pai, ao nosso entendimento, traz luz, Pai, para que venhamos andar, Senhor, com os santos, andar, Senhor, como uma igreja santificada, para que venhamos buscar a santificação do Senhor, e venhamos buscar, Senhor, a nos limpar todos os dias. Espírito Santo, vem, Senhor, ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor ministre ao coração de cada um deles, ao coração de cada um do teu povo, ao coração de cada um de nós, Pai, para que venhamos buscar a santificação do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que crede nos profetas e prosperareis. Amém? Então, diga para quem está do seu lado, fique com o coraçãozinho aberto. E Deus vai honrar você. Amém. Não ignore o que Deus está falando conosco.
Louvado seja Deus. Eu quero chamar a pastora Tere aqui. A quarta-feira nós começamos o aniversário da igreja, conferência de aniversário. Não perca, não fique fora. Deus quer abençoar a sua vida. Apóstolo, eu estava vendo a foto ali, vocês vão estar todos os dias aqui, né? Termina que dia? Dia 14. 8 a 14. Eu quero ver se vem no mínimo 3 ali. Porque essa igreja, ela é a igreja. Deus está aqui. Eu queria ter a paciência que o apóstolo tem. Como ele é um homem, uma calmaria, uma graça. Ele fala pouco, não é? O senhor prega muito aqui? Mas algumas palavras que o senhor dá, traz uma paz assim no coração da gente. E aquele menino é um menino bom, aquele menino. Onde é que ele está? Estava pregando. Esse é tudo, né? Já mudou a culpa. Deus te abençoe. Ajuda essa obra, porque ela é do Senhor. Abraça esse povo, ajuda o apóstolo. Que grande coisa Deus vai fazer aqui. Essa igreja, ela é uma igreja de Deus. E sempre o inimigo tenta bater nela, já notaram? Porque ela é do Senhor. É uma igreja perseguida. O inimigo persegue essa igreja. Mas o Senhor sempre deixa os valentes de Davi para lutar de novo. Vocês são os valentes de Davi que estão aqui com o apóstolo. Ele é apóstolo. Tá? E quero falar para vocês, eu acredito que o apóstolo, né, já permitiu, que no dia 11 é o dia da nossa marcha. E sempre quando eu penso na marcha para Jesus, eu penso nessa igreja. Pensa numa igreja parceira, abençoada do Pai. E vocês são amados de Deus. Vocês fazem toda a diferença na marcha. Sabia que a apóstola vai lá no trio, ajoelhada e volta no trio? Ela faz todo o percurso de joelho orando. É ou não é? Você está junto, tá? Essa não é. A única pastora que vai e volta ajoelhada no trio orando pela nação é a apóstola Suzy. Tá? Então ela é um exemplo. Vocês devem ter orgulho de ter uma pastora como vocês têm. Mulher de Deus. O apóstolo sempre vai andando, né? Ou vai no trio também. Vai no trio, né? Ele não vai ajoelhar, mas a apóstola vai. Não é verdade? Olha só. Então eu deixo o convite para vocês para 1h30, 1h da tarde. Já o ônibus já vai estar aqui para buscar vocês. Tá bom? No nome do Senhor Jesus, Deus ama vocês e eu também. Apóstolo, o Senhor abençoe grandemente. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por todas as coisas. Obrigado pela tua palavra. Amém, é muito bom ouvir o Senhor. Amém, Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida do Valmir, da Amém, Alessandra. Amém. Guarda esta família, livra eles de todo mal. Oramos como igreja, os cobrindo, os protegendo, Pai. E declaramos o teu cuidado sobre eles. Oramos pelas famílias que também estão aqui representadas, que o teu braço forte se estenda a favor da vida de cada um deles. Guarda-nos, guarda os nossos filhos e nos livra do mal. É o que te pedimos e cremos que o Senhor fará infinitamente mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Aniversário do pastor Alex. O aniversário do Alex. Vem cá, Alex, vem cá. Quase que escapa. Comunicado sai do som agora. Vem cá, Alex. E tu nem levanta a mão, tu nem fala nada, né? Você dá as mãos para cá. Vamos orar pela vida do pastor Alex. Pai, nós apresentamos o pastor Alex diante da tua presença. Pedimos que o Senhor o abençoe, que o Senhor derrame sobre a vida de Alex sabedoria, graça. Dá para ele o melhor e maior presente que só o Senhor pode dar.
Oramos para que o Senhor o abençoe de uma forma sobrenatural. Dá saúde, guarda, protege e o livra do mal. Abençoa ele e a sua casa, Pai. A Gabi também, o bebê, que o teu favor e a tua bênção repouse sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Jesus ao seu lado, seja muito feliz, e que a vida lhe seja um eterno sorriso. Ele está aberto a ganhar presente, viu? Vocês têm liberdade para abençoar ele. Deus te abençoe.